Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Puebla. É para mim um privilégio estar aqui em Puebla, na República Mexicana, para dar testemunho da Palavra de Deus, dar testemunho, nesta ocasião, do anjo com o Evangelho Eterno, para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante, onde diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Podem ver aqui, nesta passagem, que há um anjo, um mensageiro do céu, enviado do céu, para pregar o Evangelho eterno. Podem sentar, queiram ter a bondade. O Evangelho significa as boas novas, e temos o Evangelho da Graça, que são as boas novas da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, realizando sua obra de redenção na cruz do Calvário e nos lavando dos nossos pecados e assim nos limpando de todo pecado e nos dando vida eterna. Essas são boas novas, boas notícias para os seres humanos. Para a dispensação sexta, a dispensação da graça, temos o Evangelho da Graça com essas boas novas da primeira vinda de Cristo. E para o tempo final, para o último dia, para o sétimo milênio, teremos as boas novas do Evangelho do Reino, nos dando a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, e nos revelando os benefícios da parte de Cristo para todos nós, para este tempo final, para a sétima dispensação, a dispensação do reino, e para o sétimo dia milenial, que é o sétimo milênio, o qual, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio, onde começará o glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas antes, tem que acontecer certas coisas. Uma, o chamado de todos os escolhidos de Deus sendo chamados e juntados no corpo místico de Cristo na etapa da era da pedra angular, e assim se completar o número dos escolhidos de Deus, o número dos membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e em seguida todos que partiram, que pertencem ao corpo místico de Cristo, serem ressuscitados em corpos eternos, e em seguida nós, os que vivemos, sermos transformados. Para essa ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, diz o apóstolo São Paulo, que estará soando uma trombeta. Diz:
Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 49 em diante. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo com um corpo eterno. Mas, e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, não podemos continuar vivendo por toda a eternidade com este corpo mortal corruptível e temporário, porque este é um corpo que está dedicado a esta vida terrena para a qual foi dado este corpo. E essa vida terrena é temporária. Portanto, este corpo físico não pode viver eternamente. Tem que morrer em algum momento e se corromper e voltar ao pó de onde foi tomado. Agora, vejam vocês, diz que o sangue e a carne não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Agora vai nos dizer um mistério do reino de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Ou seja, todos receberemos um novo corpo, seremos transformados. Quando? Como? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará. Quando será essa ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos? A final trombeta. E agora, necessitamos saber qual é a final trombeta. E necessitamos escutar essa trombeta final. Em seguida diz: e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, em corpos eternos incorruptíveis, e nós seremos transformados. Haverá um grupo de filhos e filhas de Deus que estarão vivendo nessa terra, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, os quais serão transformados. Não verão morte, mas que serão transformados, mudados de um corpo mortal a um corpo imortal. Receberemos uma transformação em nosso corpo, nossos átomos serão mudados e se tornarão então átomos eternos, imortais. E por isso teremos um corpo composto de átomos imortais, como os de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, temos em um abrir e fechar de olhos. Quando a Bíblia fala de olhos, no simbolismo, na tipologia, olhos, aqui, no livro do Apocalipse, vejam vocês, o que representam olhos aqui. No livro dos selos, capítulo 5, verso 6, no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5 diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui temos as 7 eras da igreja gentia com os 7 anjos mensageiros, que são as 7 lâmpadas com suas 7 chamas acesas, iluminando no lugar santo do templo de Deus.
E agora vejam vocês como estas lâmpadas que aparecem no Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, são tipo e figura. Vejam vocês as 7 eras da igreja gentia, com seus 7 anjos mensageiros. Eles iluminaram em cada era com a mensagem de Cristo. Foi por meio deles que Cristo, a luz do mundo, resplandeceu e iluminou no lugar santo do templo espiritual de Cristo, que é o lugar que se materializa na igreja de Jesus Cristo durante essas 7 eras da igreja gentia. Encontramos que o candelabro com suas 7 lâmpadas acesas representa a igreja do Senhor Jesus Cristo com suas 7 eras e seus 7 anjos mensageiros. Vejam como estas coisas que estavam no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu têm que se materializar onde? No templo espiritual de Jesus Cristo. E essas coisas que foram colocadas no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, agora são materializadas no templo de Jesus Cristo e são no templo de Jesus Cristo as que representam essas coisas que estão no templo de Deus no céu, assim como as que Moisés construiu e as que Salomão construiu representavam as coisas que estavam no céu, no templo de Deus que está no céu. E agora no templo de Jesus Cristo estão se materializando. Essas coisas que estão no templo que está no céu agora estão se materializando no templo de Jesus Cristo, assim como estavam materializadas no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu, estavam materializadas, mas em coisas feitas por Salomão, pelo rei Salomão, que mandou construir todas essas coisas, e no tabernáculo de Moisés, por Moisés, que mandou construir todas essas coisas. Vejam vocês, o candelabro com suas 7 lâmpadas acesas, no tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão representam o quê? As coisas que estão lá no céu. E, em seguida, na igreja de Jesus Cristo representam as 7 eras da igreja gentia com os 7 anjos mensageiros acesos com fogo do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E agora, vejam como estão se materializando na igreja de Jesus Cristo as coisas que estão no templo celestial. Por isso é que tudo o que é encontrado no templo celestial lá será encontrado no templo do Senhor Jesus Cristo. E isto, sim, que tem um significado muito grande. Vejam vocês, aqui, no capítulo 4, versículo 5 de Apocalipse diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Isso é o que está no céu, e quando se materializou na terra no templo de Jesus Cristo, se tornaram as 7 eras da igreja gentia com seus 7 anjos mensageiros. E agora isso é o que está no templo espiritual de Cristo, no lugar santo do templo espiritual de Cristo, o que também corresponde ao que está no lugar santo do templo de Deus no céu. E para o último dia estará se materializando o que está no lugar santíssimo do templo que está no céu, o qual já foi materializado no templo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu. Ali está materializado, no lugar santíssimo, a Arca do Pacto, o propiciatório sobre a Arca do Pacto com os 2 querubins de ouro e a Shequina, que estava ali, a coluna de fogo estava sobre o propiciatório. Em seguida, Salomão colocou 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, uns querubins gigantes, os quais colocou no lugar santíssimo também. Tudo isso estará materializado na igreja de Jesus Cristo. Aí estarão os 2 querubins de oliveira, que são as 2 oliveiras cobertas de ouro, aí no templo que Salomão construiu. Isso nos fala da manifestação da divindade nesses 2 ministérios, que são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das 2 oliveiras e a Arca do Pacto ali, no lugar santíssimo,
no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu, o que é tipo e figura do que está no céu, no lugar santíssimo de Deus, em seu trono, lá no céu, em seu templo celestial. E ali está com o livrinho dos 7 selos. Para onde irá o livrinho dos 7 selos quando Cristo o toma do céu, do templo que está no céu? Irá para o seu templo espiritual, para a sua igreja, ao lugar santíssimo da sua igreja. E estará no trono. Onde? Em seu templo espiritual, porque esse livro é um livro que está na destra daquele que está no trono, lá no templo que está no céu. Portanto, virá ao templo espiritual de Cristo, Cristo o trará, e será colocado no trono de Cristo em seu templo espiritual, na era da pedra angular, que é a era que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e que representa o lugar santíssimo do templo que está no céu. Agora vejam como nossa era, a era da pedra angular, foi representada no lugar santíssimo com todas as coisas que contém o lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu, porque todas as coisas que estão no templo que está no céu, no lugar santíssimo, serão materializadas no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Por exemplo, lá no céu temos a Gabriel e Miguel, e aqui no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo estará Cristo, e de cada lado dele estarão os ministérios de Moisés e Elias. Esses são Gabriel e Miguel atualizados no templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo, sob os ministérios de Moisés e de Elias. Esses ministérios estarão manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. Portanto, estará se atualizando na terra, no templo espiritual de Cristo. Tudo que está no lugar santíssimo do templo que está no céu. Por isso é que sob o ministério de Moisés e Elias, das 2 oliveiras, estarão manifestados também na terra os arcanjos Gabriel e Miguel. Porque os ministérios de Moisés e Elias, sendo manifestados na terra através do anjo de Jesus Cristo, representam a Gabriel e Miguel e seus ministérios lá no céu, no templo de Deus, no céu, no lugar santíssimo. E agora, o que está aí no céu, no lugar santíssimo, será materializado aqui na terra, e por isso é que as coisas que Deus estará falando desde o seu trono, no céu, desde o lugar santíssimo, estarão sendo faladas aqui na igreja de Jesus Cristo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, ou seja, na era da pedra angular. E, desde o trono de Deus, vem para a raça humana a palavra de Deus, o Evangelho eterno, e será comunicado aos seres humanos por meio do ministério do último dia, na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, onde Cristo terá o seu anjo mensageiro com a mensagem do Evangelho do reino para a dispensação do reino e para toda a eternidade. Por isso é que, sob a pregação do Evangelho eterno, encontramos que são faladas as coisas que hão de acontecer. Diz, capítulo 14, versículo 6 em diante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo. E agora, vejamos o ministério de Moisés e Elias. É o ministério em Apocalipse capítulo 11, que vem dando testemunho das coisas que hão de acontecer e traz uma mensagem para todo o povo, nação e língua. E este ministério surge depois de Apocalipse 10. Vejam, no capítulo 10 encontramos Cristo descendo do céu vestido de uma nuvem. Diz, vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris.
O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Aqui temos a vinda de Cristo à terra. Agora encontramos que é visto primeiro no céu nas nuvens, o qual já ouvimos em 1963, em 28 de fevereiro. Vimos este anjo forte, que é o anjo que era diferente dos demais que aparece aqui nessa nuvem, essa nuvem formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja gentia, e com eles está outro anjo que é diferente dos demais, é diferente aos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Este é o anjo que forma a cabeleira branca ou o cabelo branco do Senhor, aqui nessa nuvem que forma o rosto do Senhor. E agora este anjo forte que desce do céu, o anjo que era diferente dos demais para ter seu ministério aqui na terra, como tiveram 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, eles tiveram que vir em carne humana manifestados. Aqui nessa nuvem, nesta foto, se encontram em seus corpos teofânicos, estiveram em seus corpos teofânicos nessa nuvem que foi fotografada, e agora, para eles terem seus ministérios na terra, tiveram primeiro que vir em carne humana, para assim serem os instrumentos de Cristo na era em que Ele os enviou. E em seguida, para o anjo que era diferente dos demais ter seu ministério do último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, tem que vir em carne humana, manifestado, tem que vir em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, e isso é a vinda da palavra encarnada em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo. E esse anjo vem. O anjo forte que desce do céu vem clamando como quando ruge um leão. E os 7 trovões emitem suas vozes e revelam o mistério do 7º selo, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo. A vinda do Filho do Homem com seus anjos é revelada aos escolhidos de Deus no último dia, na era da pedra angular, por meio do anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana, no anjo de Jesus Cristo, e por meio do seu anjo, nos falando com essa grande voz de trombeta, todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim é como os filhos e filhas de Deus estarão escutando no último dia essa grande voz de trombeta, essa trombeta final, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos revelando a mensagem do Evangelho eterno, a mensagem do Evangelho do Reino, para assim todos obterem o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Agora, continuemos. Aqui, vejam vocês, em Apocalipse 10, diz que o anjo desce com o livrinho aberto na sua mão, com esse livrinho dos 7 selos aberto, o qual estava na destra de Deus, e agora Cristo toma e o abre no céu e o traz à terra. O que vai fazer com esse livrinho? Vamos ver. No mesmo capítulo 10, versículo 8 em diante, diz: Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: Toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Mas, tendo comido, o que aconteceu? Amargou o meu ventre. E então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Quem tem a mensagem profética para toda nação, povo e língua é quem come o livrinho aberto dos 7 selos, que traz o anjo que era diferente aos demais, que traz Cristo em sua vinda. Vejam, este anjo que era diferente dos demais é quem traz esse livrinho aberto
e o entrega ao seu mensageiro, ao anjo de Jesus Cristo, o entrega, o qual está representado aqui em João Apóstolo, recebendo esse livrinho, porque João Apóstolo representa a igreja de Jesus Cristo com seus anjos mensageiros, desde o seu começo até o seu final, desde o tempo do começo da igreja até este tempo final no qual nós estamos vivendo. E agora vejam vocês como o livrinho que ninguém podia tomar no céu e abrir no céu, nem sequer podia olhar para ele agora, Cristo traz e o entrega ao homem e diz que o coma. Porque o lugar para esse livrinho é o interior de um homem que estará vivendo no último dia. É entregue esse livrinho para que o coma, e ele o come. E lhe foi dito, te amargará no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E assim aconteceu. A parte amarga são os problemas e dificuldades e perseguições pelas quais passará o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo ao obter esse livrinho, o livro dos 7 selos, o livro da vida, que é a Bíblia, o livro onde estão nossos nomes escritos. E agora, ao obter esse livro e sua revelação e pregar, comer essa revelação, esse livro, o conteúdo, e em seguida pregá-lo, receberá perseguições, provas, problemas, todas essas coisas, o qual é amargo para uma pessoa, mas na boca é doce como mel. Não há nenhuma coisa mais doce para ser falada do que a palavra de Deus. Não há coisa mais doce para ser falada do que a revelação contida nestes 7 selos do livro do Apocalipse. E agora encontramos que ele é quem recebe a ordem de profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Por isso é que ele vem com a mensagem do Evangelho do Reino no último dia, vem pregando a mensagem de Deus para todo o povo, toda a língua, toda a nação e toda pessoa. E com essa mensagem é revelado tudo o que há de acontecer neste tempo final. E é revelado o maior mistério de todos os mistérios, que é a segunda vinda de Cristo com seus anjos, no meio da sua igreja gentia, e depois será revelado no meio do povo hebreu. E agora continuamos lendo sobre este anjo que vem com o Evangelho eterno para pregá-lo aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, porque sua mensagem é uma mensagem dispensacional, por isso está assinalado como grande voz de trombeta, como os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 7, e assim por diante. Ou como quando um leão ruge. Isso é uma grande voz. Agora, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo é chegado, ou seja, que é o mensageiro que vem pregando o dia de vingança do nosso Deus, vem pregando esse dia de vingança do nosso Deus com seu Evangelho, o Evangelho do Reino, com o Evangelho eterno, vem pregando o juízo divino que há de vir sobre a raça humana. Continua dizendo, pois a hora do seu juízo chegou, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora vejam vocês, como na mensagem que o anjo com o Evangelho eterno traz, revela o juízo divino que há de vir sobre a raça humana. E isto concorda com Apocalipse capítulo 11, porque é o ministério de Apocalipse capítulo 11, o ministério das 2 oliveiras de Apocalipse capítulo 11, que são os ministérios de Moisés e Elias para este tempo final. Por isso é que também, no livro do profeta Daniel,
Encontramos no capítulo 12, capítulo 12 de Daniel. Vamos ver o que nos diz aí. Versículo 1 em diante diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Agora vejam como as coisas que estarão acontecendo nesta terra estarão completamente ligadas aos arcanjos Miguel e Gabriel, porque a representação deles aqui na terra serão os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Portanto, estes arcanjos estarão braço a braço com esses ministérios sendo manifestados na terra no anjo do Senhor Jesus Cristo. Quando o profeta Eliseu esteve na terra e cercaram sua cabana, sua casa, os exércitos assírios, ou um exército sírio ou da Síria, encontramos que o servo de Eliseu disse a Eliseu: Senhor, estamos cercados, o inimigo nos cercou. Eliseu disse: são mais os que estão conosco do que os que estão contra. E em seguida o servo de Eliseu voltou e olhou, digamos, pela janela, e viu que estavam cercados com os exércitos sírios ou da Síria, e voltou ao profeta e lhe disse: Senhor, os exércitos inimigos nos cercaram. E Eliseu disse: são mais os que estão conosco do que os que estão contra. E Eliseu orou a Deus e disse: ó Deus, abra os olhos a este para que veja. Os exércitos celestiais estavam com Eliseu, o qual tinha uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. E agora, vejam vocês, Elias levou os carros de fogo, o carro de fogo o levou, ou seja, exércitos de Deus celestiais levaram o profeta Elias. E agora estão com o profeta Eliseu. Estes exércitos celestiais estão respaldando o ministério do profeta Eliseu e cuidando do profeta Eliseu, como fizeram com o profeta Elias. Encontramos que também assim foi com João Batista e com o reverendo William Branham. Ele via em diferentes ocasiões o anjo que lhe acompanhava e cuidava dele, e lhe revelava as coisas que ele tinha que fazer. E agora podemos ver como os exércitos celestiais estiveram com Elias em suas diferentes manifestações, e estarão com Elias em sua quinta manifestação, e estarão com Moisés também, porque com Moisés estavam esses exércitos celestiais. Estava o arcanjo Gabriel com Moisés naquele tempo e cuidou de Moisés, e quando Moisés morreu, foi o arcanjo Miguel quem levou o corpo de Moisés. Diz a Escritura que o diabo queria ficar com o corpo de Moisés, mas o arcanjo Miguel tomou o corpo de Moisés e o levou, e ninguém soube onde o colocou. Agora podemos ver que isso é um mistério para a raça humana. A partida do profeta Moisés, aqui o diz em São Judas, apóstolo. No capítulo 1, somente tem um capítulo, do versículo 8 em diante, vamos ver. Versículo 9 em diante diz: mas
o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, ou seja, o arcanjo Gabriel não amaldiçoou o diabo, não se atreveu a pronunciar juízo de maldição contra ele, contra o diabo, mas que disse: o Senhor te repreenda. Agora vejam que houve uma luta pelo corpo de Moisés. E ali estavam arcanjos de Deus, ali estava o arcanjo Gabriel com o seu exército, e ali estava também o arcanjo Miguel com o seu exército, e o diabo também estava por ali. Mas Deus envia seus arcanjos para proteger o seu povo, os seus filhos. E agora podemos ver que para o último dia, diz o arcanjo Gabriel ao profeta Daniel, que para o tempo final se levantará o arcanjo Miguel, o qual está pelos filhos do povo hebreu. Assim que para a conversão do povo hebreu a Cristo, aí estarão Gabriel e Miguel, os arcanjos de Deus, ao lado dos ministérios das duas oliveiras, ao lado dos ministérios de Moisés e Elias, os quais estarão manifestados onde? No anjo do Senhor Jesus Cristo. Toda a representação que está na igreja de Jesus Cristo no último dia para a obra do último dia na era da pedra angular é o que está no trono de Deus, no céu. Por isso, as coisas que Deus estará falando no seu trono e desde o seu trono serão transmitidas à humanidade por meio da igreja de Jesus Cristo da era da pedra angular, através do ministério de Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, onde estará operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. E esse anjo do Senhor Jesus Cristo vem pregando o evangelho eterno, vem pregando o evangelho do reino, com o qual revela todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Por isso, vimos que diz: porque a hora do seu juízo chegou. Quem anuncia a hora do juízo divino? O anuncia este anjo que vem pregando o evangelho eterno. Vem com a mensagem do evangelho do reino, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer, disse Cristo em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E onde vamos subir neste tempo? Vamos subir à era da pedra angular, onde Cristo está manifestado na era da pedra angular em seu anjo mensageiro, falando todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos falando com a mensagem do evangelho do reino, que é a mensagem eterna, na qual estão contidas todas essas coisas que hão de acontecer neste tempo final. E assim é como a pregação do dia de vingança do nosso Deus é trazida neste tempo final. A parte que Jesus Cristo não leu em São Lucas capítulo 4, versículo 12 em diante, quando leu Isaías 61, se deteve, onde dizia, para pregar o ano aceitável do Senhor, e não continuou lendo, porque se continuasse lendo, dizia, e o dia de vingança do nosso Deus, e o dia de vingança do nosso Deus é pregado na vinda do Filho do Homem com seus anjos, onde Jesus Cristo, em Espírito Santo, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, estará manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e estará proclamando o dia de vingança do nosso Deus neste tempo final. Por isso é que em Apocalipse capítulo 11, temos o ministério de Moisés e Elias, ministérios que vêm para profetizar neste planeta Terra, diz Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E agora
podemos ver que estes são os ministérios que para o último dia estarão anunciando as coisas que hão de acontecer em breve. E no capítulo 11 mesmo, versículo 15 em diante diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e então veio a tua ira. E o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi vista no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões, um terremoto e grande chuva de pedras. Agora podemos ver que o dia ou o tempo da ira de Deus, que é o tempo da grande tribulação, vejam vocês, vem sob a sétima trombeta que o sétimo anjo soa, e vejamos o que é a sétima trombeta soando. Aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante agora, no livro de citações, página 47 em espanhol, versículo 402, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, diz: nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos os que dormem. Esses preciosos irmãos que selaram seu testemunho com seu sangue. Ou seja, os cristãos que durante as diferentes eras morreram por Cristo, pois os perseguiram e os mataram. Agora diz: não impediremos ou atrapalharemos os que dormem. Ou seja, não atrapalharemos os mortos em Cristo. Ou seja, não vamos ser transformados nós primeiro. Não vamos atrapalhar eles. Eles serão ressuscitados primeiro em corpos eternos e depois nós seremos transformados. Vamos ver, continua. Diz: não impediremos ou atrapalharemos os que dormem, porque soará a trombeta. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. O anúncio da sua vinda. Agora, esse algo evangélico que é? Esse algo evangélico é o evangelho do reino sendo pregado, o evangelho eterno sendo pregado pelo anjo que vem para pregar o evangelho eterno a todo povo, nação, língua e reis, e todo ser humano que vive na terra. E revelar também que o dia de vingança do nosso Deus veio, chegou. Ou seja, que estamos vivendo no tempo em que, de um momento a outro, vão se derramar os juízos divinos sobre a raça humana quando tiver Cristo saído do trono de intercessão no céu, e então já não haverá sangue ali, na cadeira ou assento de misericórdia. Portanto, o juízo divino cairá sobre a raça humana. E nós vamos ver o que acontecerá conosco. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que vivemos e permanecemos, seremos transformados, parados ali, sentir uma mudança. O cabelo grisalho se irá, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir de olhos, e encontraremos nossos seres queridos. Agora, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, primeiro, a trombeta final, grande voz de trombeta, estará soando.
O que é essa grande voz de trombeta? É esse algo evangélico, o evangelho do reino, o evangelho eterno, sendo pregado na terra pelo anjo do Senhor Jesus Cristo ungido com o Espírito Santo. O anjo do Senhor Jesus Cristo é o anjo mensageiro da dispensação do reino que vem, com a mensagem do evangelho do reino, com a mensagem eterna para pregá-lo a todo povo, nação, língua e reis. Agora podemos ver o mistério dessa sétima trombeta, ou trombeta final, que soa no último dia para chamar e juntar os escolhidos de Deus e revelar todas essas coisas que hão de acontecer neste tempo final. E depois que estão chamados, juntados e preparados para serem transformados, escolhidos de Deus, Cristo sairá do trono de intercessão no céu e já não haverá mais intercessão no céu, porque já estará completo o número dos escolhidos de Deus, dos membros do corpo místico de Cristo. E então Cristo reclama sua herança, reclama todos os que ele redimiu com seu sangue precioso e traz a ressurreição dos santos das eras passadas e de alguns nossos que partiram, e em seguida nós os que vivemos nos transformará, e então todos teremos um corpo eterno. E em seguida, mais adiante, estaremos aqui de 30 a 40 dias já com um corpo novo, e depois disso iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Durante esses 30 ou 40 dias, o povo hebreu verá a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, em sua igreja, em todos os escolhidos e sob o ministério do anjo de Jesus Cristo, qual será o instrumento de Deus para este tempo final. E agora, vejam vocês como este anjo mensageiro é quem estará pregando o evangelho eterno a todo ser humano que vive neste planeta Terra. O pregará durante o reino milenial e por toda a eternidade. A Escritura diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Também Isaías, capítulo 11, versículo 9 diz o mesmo: pois a terra será cheia do quê? Do conhecimento da segunda vinda de Cristo em glória para este tempo final. E com o conhecimento da sua vinda, a terra obterá as bênçãos de Deus correspondentes ao último dia, ou seja, ao sétimo milênio. E agora, na página 130 do livro de citações, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, neste extrato, que está aqui escrito, este extrato pertence à mensagem Cisternas Rompidas, da página 33 à página 35 está este extrato, diz: recordem que os que estão vivos e fiquem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, ou seja, soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Aqui temos que a trombeta final, ou sétima trombeta, e sétimo selo é a vinda do Senhor. E no último dia, o anjo do Senhor Jesus Cristo estará revelando, pregando o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, e assim estará a trombeta final do evangelho do reino soando neste tempo final e revelando o mistério da vinda de Cristo neste tempo final. E assim estaremos escutando o quê? A trombeta final para, em seguida, os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, sermos transformados. Na página 149 também nos fala o precursor da segunda vinda de Cristo sobre essa trombeta final, ou sétima trombeta, e nos fala também do sétimo selo e nos diz: recordem que os que vivem e ficarem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Soará, ou seja, tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, somente descansando até esse tempo. Antes da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, estará soando o quê? A trombeta final. Ou seja, estará soando a trombeta do Evangelho do Reino. Estará sendo pregada a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem do Evangelho eterno, pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual estará ungido com o Espírito de Deus, com o Espírito de Cristo, para
pregar o evangelho do reino, porque é ao seu anjo mensageiro que Cristo revela este mistério da sua vinda e o usa na pregação do evangelho eterno, para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, no último dia, no 7º milênio, no qual já estamos vivendo se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. O 7º milênio é o último dia. É o último dia do qual Cristo falou quando disse sobre dos que creriam nele. Vamos ver. Ele falou sobre uma ressurreição e disse assim. Capítulo 6, versículo 40 de São João. Diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para quando Cristo disse que ressuscitará os crentes nele que partiram, diz que será para o último dia. O último dia é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, diz São Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, e também o profeta Moisés no Salmo 90 e versículo 4. Um dia diante de Deus para os seres humanos é 1000 anos. E os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Por isso São Paulo e São Pedro dizem que Deus esteve falando por meio do seu Filho nos últimos dias, e já transcorreram 2000 anos e ainda estamos nos últimos dias. Porque os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os 3 últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são os últimos milênios, os 3 últimos milênios. Porque depois destes 3 milênios vem o quê? Depois destes 3 milênios vem o juízo final e vem a eternidade. Em seguida se entra a eternidade, o planeta Terra entra na eternidade e os que vão viver eternamente entrarão na eternidade, os que sairão bem no juízo final e receberão ali vida eterna, entrarão na vida eterna. Mas já para este tempo os escolhidos de Deus, da igreja gentia, desde antes de começar a grande tribulação, já eles estarão em um corpo eterno e estarão com vida eterna. Já terão entrado à eternidade, desde o momento em que receberam o corpo eterno e entraram à eternidade, fisicamente também. E quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e lavamos os nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito Santo, entramos à vida eterna, mesmo que nosso corpo físico seja mortal ainda. Mas receberemos um corpo eterno quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos. E então nós seremos transformados. Mas nós já temos vida eterna. Recebemos vida eterna em nosso interior. Recebemos um corpo teofânico eterno da 6ª dimensão. Nossa alma é eterna. Por isso, diz a Escritura: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, isso está em São João capítulo 5, versículo 24. E vejam vocês como, de etapa em etapa, de era em era, Cristo esteve chamando e juntando seus escolhidos por meio do ministério que manifestou através de cada anjo mensageiro nos diferentes territórios onde se cumpriu essas etapas da Igreja de Jesus Cristo. E agora, para o último dia, Ele estaria chamando e juntando os seus últimos escolhidos na era da pedra angular, na dispensação do reino, e onde? Na América Latina e o Caribe. Porque o lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu, estava onde? No Ocidente, ou seja, no Oeste. E o templo de Jesus Cristo esteve sendo construído
E o lugar santíssimo é construído onde? No oeste, que é o continente americano. Na América Latina e o Caribe, é que Cristo constrói o lugar santíssimo de seu templo espiritual com os seres humanos, onde Cristo morará em toda a sua plenitude no último dia. Nos escolhidos das eras passadas, Deus não morou em toda a sua plenitude, e essas eras já terminaram. Mas Deus morará em toda a sua plenitude nos escolhidos do último dia. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós formos transformados, Deus estará em toda a sua plenitude em cada um de vocês, e em mim também. E agora, podemos ver como para este tempo, o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo está sendo construído com os seres humanos e está atualizando tudo que está no templo que está no céu, sendo atualizado na igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. E por isso, ele está chamando e juntando seus escolhidos e colocou o ministério do último dia em sua igreja, na era da pedra angular, onde manifesta os ministérios de Moisés e Elias e o ministério de Jesus. E esses são os ministérios prometidos para este último dia, os quais estarão respaldados pelo céu completo, estarão respaldados por Deus e seu trono, e por isso ele envia os arcanjos Gabriel e Miguel para que estejam a favor desses ministérios e o trabalho que estará sendo realizado por esses ministérios através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim como respaldou Deus enviando seus anjos em cada era, respaldou o ministério de cada anjo mensageiro. E se realizou a obra correspondente a cada era e foram chamados e juntados os escolhidos de cada era. Agora, os arcanjos Gabriel e Miguel estarão respaldando o anjo que vem com o Evangelho eterno, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que vem pregando o Evangelho do reino neste último dia. E assim é como vem soando a grande voz de trombeta do Evangelho do reino e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Vimos nesta ocasião quem é o anjo com o Evangelho eterno. Agora recordem que este anjo foi refletido nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. Portanto, coisas que aconteceram nos ministérios dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia é tipo e figura do que estará acontecendo no ministério deste anjo que vem com o Evangelho eterno, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim que o que foi refletido lá, em seguida estará sendo cumprido aqui no tempo final sob o ministério do anjo com o Evangelho eterno. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho do anjo com o Evangelho eterno. Vimos quem é esse anjo. Vem dando testemunho de todas as coisas que hão de acontecer. Vem anunciando o dia de vingança do nosso Deus. Vem revelando o dia de vingança do nosso Deus. Vem neste tempo final, conforme as profecias assinaladas no Apocalipse e também no Antigo e Novo Testamento. Vem conforme essas profecias como anjo do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao tempo em que todos os filhos e filhas de Deus, ao tempo em que a igreja de Jesus Cristo estaria escutando a voz de Cristo, a voz do anjo forte que desce do céu, a voz do anjo que era diferente dos demais, nos falando por meio do seu anjo mensageiro, todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Na América Latina e no Caribe é o território onde este anjo estará manifestado, pregando o Evangelho eterno, o Evangelho do reino, e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E estará chamando e juntando todos os escolhidos de Deus com essa mensagem, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Com essa revelação, que é a revelação do 7º selo,
é que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final. E será a primeira ocasião em que estará se pregando na terra a mensagem do Evangelho do Reino no meio da Igreja de Jesus Cristo e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Revelando esse mistério a todos os filhos de Deus, para quê? Para que assim o recebam e recebam os benefícios da sua segunda vinda. O anjo de Jesus Cristo não é Moisés, também não é Elias e também não é Jesus. Mas nele estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus sendo manifestados pelo anjo forte que desce do céu, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cristo, vindo em Espírito Santo no último dia, manifestado em seu anjo mensageiro, nos revela todas essas coisas e nos fala com a mensagem eterna do Evangelho eterno, com a mensagem do Evangelho do Reino, e assim nos chama e nos junta e nos revela o mistério da sua vinda à sua igreja neste último dia. Mas o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é o instrumento de Cristo para Cristo manifestar seu ministério, o ministério de Jesus por segunda vez, e manifestar o ministério de Moisés por segunda vez, e manifestar o ministério de Elias por quinta ocasião. Isso o faz Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro. No anjo com o Evangelho eterno, que é o anjo de Jesus, enviado para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e se materializem em cada um de vocês e em mim também todas essas bênçãos que Cristo, o anjo do pacto, fala por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, e na casa de nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta noite, dando graças a Cristo pelas suas bênçãos. Vamos pedir a Miguel que passe por aqui. Eu dou graças a Cristo pela bênção de me colocar e todos os seus escolhidos do último dia na América Latina e o Caribe para estar vendo a vinda do anjo com o Evangelho eterno e estar escutando o anjo pregando o Evangelho eterno. Onde estão as pessoas que estariam vendo sua vinda e estariam escutando sua mensagem? A mensagem do Evangelho eterno sendo pregada pelo anjo do Senhor Jesus Cristo? Aqui estamos, nesta noite, um grupo aqui em Puebla, República Mexicana, e em diferentes partes da República Mexicana também. Há milhares de pessoas que veriam este anjo pregando o Evangelho eterno. E em toda a América Latina e o Caribe também há milhares de pessoas que estariam vendo o anjo do Senhor Jesus Cristo vindo, pregando o Evangelho eterno neste tempo final. E com essa mensagem chamando e juntando todos os escolhidos de Deus neste tempo final e nos preparando para ser transformados e raptados neste tempo final. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e muito obrigado pela vossa amável atenção e passem todos muito boa noite. Conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim.